Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. O Evangelho desses dias vem falando para nós sobre o que pode dizer o fim do mundo, que são os momentos finais da nossa vida, e que muita gente fica achando que vai acontecer um dilúvio, ou vai um grande tsunami, um grande terremoto, vulcão, alguma coisa assim, uma guerra mundial para acabar com o mundo. Claro que pode acontecer, nós não sabemos o que está por vir, apesar que muitos vão tramando certas coisas ruins, certas atitudes para realmente causar um grande dano à humanidade. Aí vem uma pandemia que mata muita gente, alguns não se importam e acham também que é o fim do mundo. Então, certamente há muita coisa negativa que contribui para tal. Mas Jesus não fala desse jeito. Ele fala, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. É um versículo do Evangelho de ontem. Ainda não será o fim. Então não precisamos ficar preocupados que o mundo vai acabar agora. Pode até acabar, claro. Mas precisamos viver sem ficar sofrendo com antecedência. Claro que o mundo vai acabando para aquelas pessoas que vão se despedindo. São pessoas que vão deixando este mundo, claro, este acaba, mas na busca de um novo mundo, na vida eterna. Aí ele fala, algumas coisas serão também, algumas coisas acontecerão para nós, porque ele fala que antes de tudo isso, nós seremos levados aos tribunais, aos reis, seremos julgados, seremos condenados, alguns serão mortos por causa do nome dele. Mas, ele fala, é permanecendo firmes que ganharão a vida. A nossa vida está garantida na nossa firmeza na fé, na constância mesmo, de poder dizer que nós somos fiéis à vontade de Deus, através dos nossos atos. A primeira leitura é uma continuidade da leitura dos dias anteriores, do livro do profeta Daniel. Quando Daniel tinha, com outros, se levado presos, exilados da Babilônia para ali pelo reinado de Nabucodonosor. Então, esse exílio foi levado de Jerusalém. Então, Nabucodonosor teve alguns sonhos
E agora a leitura de hoje traz o seu filho, que já era outro rei, porque Daniel disse a Nabucodonosor daquela estátua de vários materiais, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro, apesar da preciosidade do ouro e da prata, tem a fragilidade do barro ou a firmeza do ferro, o que for, mas não é a mesma coisa que tudo isso pode vir abaixo, como aconteceu de uma grande pedra, se deslocou do alto do morro e fez pó aquela imagem. Então, agora com Baltazar, ele já tem uma nova visão, uma mão escrevendo na parede algumas coisas. E Daniel foi chamado para decifrar. Era aquele reino que estava para terminar, estava para ser dividido. Se o reino, como a cabeça de ouro, que é uma cabeça iluminada, que é precioso, o ouro, tem os pés de barro, então, na medida em que os fatos vão acontecendo, então o reino vai se enfraquecendo até chegar na base, que é o barro, que não terá mais persistência. E aí vem o caso de Baltazar. Por quê? Muitas vezes a gente fica colocando culpa nos erros e que Deus castiga. Claro que nós erramos e Deus não nos castiga, mas muitas vezes nós pagamos também pelos nossos erros. Isso aí não vamos negar, porque se eu procuro o erro e sofro uma consequência, quem mandou você fazer isso? Então nós pagamos caro, às vezes, por um erro que nós cometemos, às vezes voluntário e pode ser até que às vezes involuntário. Mas não é que Deus fique castigando por qualquer coisinha, que Deus é misericordioso, mas a gente tem certeza que Deus também é justo. E como Baltazar pegou todas aquelas taças nobres que trouxeram do templo, e ali estavam bebendo, esbanjando na grande farra, é claro que eles não estavam agradando a Deus. E aí então que vem essa visão, e a gente vê que nem sempre nós podemos fazer tudo que vem à cabeça, sobretudo abusar de Deus. Uma famosa frase: com Deus não se brinca. E alguns fazem declarações horríveis contra Deus, só porque às vezes a pessoa tem, isso é em todas as classes sociais, mas às vezes a pessoa tem uma fama, tem um poder muito grande de fazer o bem, acha que ele é como o próprio Deus. Então a gente vê declarações na internet, na televisão, pessoas agora, nós ateus estamos nos declarando. Ele pode ser ateu, mas Deus existe. Ele pode ser ateu, mas nós não somos. E temos a certeza de que Deus age no nosso meio. Agora precisamos estar nesse meio bom para ter Deus no nosso meio e Ele poder continuar a agir. Claro que age também com os ateus, mas precisamos fazer por merecer toda essa graça, todo esse amor de Deus. Vamos agora levar a prece a Deus, pedindo que nos mantenha sempre firmes, constantes na fé, firmes na vida toda. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família,
a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos pecados que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor, animado por tantas provas, ternura paternal. Lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.